Olá, cursistas! Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Genilda, trabalharemos prática profissional de formação. Peço que em nossa aula vocês estejam munidos de papel e caneta para anotar e considerarem mais importante para depois participar do Fórum de Socialização da Prática Profissional e Atividade Prática. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a atenção e dedicação de vocês. Para iniciar nossa aula, vamos falar um pouco sobre a definição de meio ambiente, pois é muito importante entendermos essa definição. Então, meio ambiente pode ser entendido como conjunto de fatores físicos, químicos e bióticos. É um lugar em que vivemos, do qual dependemos para a nossa sobrevivência e o qual nos envolve e nos cerca. O meio é um meio dinâmico marcado por interações, ao qual, devido ao nosso enorme poder de modificá-lo constantemente, temos que nos readaptar. De acordo com a definição contida na norma NBR ISO 14001, de 1996, item 3.2, meio ambiente é a circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações. Uma outra definição de meio ambiente é a Política Nacional de Meio Ambiente, Lei nº 6.938 de 1991, em seu artigo 3º, que fala da seguinte forma: entende-se por meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as formas. Essa definição é muito interessante, pois deixa claro que no meio ambiente é preciso haver uma interação de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as formas. Na Constituição Federal, no artigo 225, que na minha opinião merece destaque, há a seguinte frase: todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e as futuras gerações. Sendo assim, preservar o meio ambiente está diretamente ligado à sobrevivência do homem enquanto espécie, num determinado espaço limitado pelas condicionantes da natureza. Preservar o meio ambiente significa pensar no futuro. Uma vez que o equilíbrio ambiental é muito delicado por causa de sua complexidade e de sua dinâmica, tudo está interligado. As mudanças que afetam um elemento podem afetar todo o ambiente, e é esse equilíbrio que sustenta a vida do nosso planeta. Então, usufruir do meio ambiente com responsabilidade e conservá-lo está se tornando cada vez mais raro e necessário. Por isso, as profissões ligadas ao meio ambiente são consideradas de extrema importância. O mercado de trabalho para o técnico em meio ambiente está em crescente expansão, principalmente pelas exigências de licenciamentos ambientais. Com isso, aumenta a procura por profissionais aptos a compreender e diagnosticar os problemas ambientais, além de planejar ações que possam reduzir os impactos ambientais. O técnico em meio ambiente precisa entender de legislação, educação, políticas ambientais, além de ecossistemas e tecnologias sustentáveis. Tudo isso com um objetivo, o de preservar e recuperar o meio ambiente. Empresas contratam esses técnicos em estação de tratamento de resíduos, agroindústrias, empresas de papel celulose, mineradoras, empreiteiras, empresas de petróleo e energia, unidades de conservação ambiental, para que a nossa sociedade se desenvolva de forma sustentável. O técnico em meio ambiente está apto para o mercado de trabalho, atuando em empresas e órgãos públicos federal, estadual e municipal,
empresas e consultorias, consultoras na área de saneamento e meio ambiente, no setor industrial, no controle ambiental, nos laboratórios e nas estações de tratamento de esgoto. O técnico em meio ambiente é um profissional encarregado de realizar tarefas de campo, tais como coletar amostras de solo, ou então fazer testes químicos e biológicos. Este profissional pode atuar em consultoria ambiental, em órgãos públicos, em indústrias, trabalhando principalmente na implementação do sistema de gestão ambiental. E as características mais marcantes do técnico em meio ambiente? A capacidade de olhar crítico, com diferencial da capacidade analítica para trabalhar as situações ambientais, a capacidade técnica de trabalhar com amostragens e realizar os testes necessários, além de saber trabalhar muito bem em equipe. A perspectiva para o técnico em meio ambiente no mercado de trabalho é bastante promissora, tendo em vista a própria exigência da sociedade em relação às políticas públicas da conservação do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida. O técnico em meio ambiente é um profissional com atuação fundamental em diversas atividades de instituições públicas e privadas, tais como análise física, química e microbiológica da água e do solo, caracterização dos aspectos socioeconômicos de comunidades, desenvolvimento de atividades relativas à prevenção e minimização de impactos ambientais, apoio e implantação e condução de política ambiental, participação em projetos ambientais, coletar e interpretar informações, dados e documentos ambientais, colaborar na elaboração de laudos, relatórios e estudos ambientais, identificar os efeitos da poluição sobre a saúde, aplicar técnicas de preservação e recuperação dos ecossistemas, na recuperação de zonas degradadas, participar em ações de preservação ambiental, participar na elaboração de relatórios de impacto ambiental, sensibilizar a poluição para a boa utilização dos recursos naturais. Este profissional poderá, de forma autônoma, nos limites de sua responsabilidade, atuar junto à Companhia de Água e Esgoto, Fundação de Saúde, indústrias consumidoras de água bruta, unidades de conservação. Diante da triste realidade que se encontra no nosso planeta, no que se refere às questões ambientais, fez com que surgisse no mercado uma variedade bastante grande de oportunidades ligadas ao meio ambiente. A consultoria ambiental é uma dessas oportunidades de trabalho para o técnico em meio ambiente. A consultoria ambiental é uma área que está em pleno crescimento, sendo cada dia mais procurada por empresas, instituições, até governos. Ela tem como principal objetivo avaliar e analisar os estragos e as consequências biológicas e ambientais que um projeto específico de uma companhia, uma ocasião ou até mesmo circunstâncias podem causar para a sociedade e para o planeta. A área de consultoria ambiental atua de forma bastante abrangente, avaliando os muitos danos ambientais e biológicos que podem estar presentes em uma empresa, um projeto ou mesmo em uma situação específica. Dessa forma, o consultor ambiental, em sua atuação profissional, é responsável por avaliar tanto as atividades como os projetos de uma empresa, relacionando-as a muitas legislações e normas ambientais existentes para que as atividades e projetos sejam aplicados conforme determina a lei. Ao mesmo tempo, cabe também ao consultor ambiental não só se limitar à legislação, mas também direcionar os projetos e ações no qual ele realiza sua consultoria, de modo a causar o menor impacto ambiental possível. Na prática, o consultor ambiental é responsável por desenhar um plano de ações efetivo e seguro, voltado a garantir para que tudo seja inserido e executado de acordo com as leis ambientais, de modo que as empresas ou organizações não sejam obrigadas a arcar com as multas por ter
ido contra alguma norma socioambiental. O campo de trabalho dos consultores ambientais tem crescido muito ao longo dos anos, devido principalmente ao aumento de rigor empregado nas questões ambientais em todo o mundo, sendo os municípios e as empresas ambientais os principais campos de trabalho desse profissional. Outro campo de trabalho para o técnico em meio ambiente é a assessoria para a obtenção do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental pode ser entendido como um instrumento fundamental na busca do desenvolvimento sustentável. Sua contribuição é direta e visa encontrar o convívio equilibrado entre a ação econômica do homem e o meio ambiente onde ele se insere. Busca-se a compatibilidade do desenvolvimento econômico e da livre iniciativa com o meio ambiente, dentro de sua capacidade de regeneração e permanência. No licenciamento ambiental, são avaliados impactos causados pelos empreendimentos, tais como seu potencial ou sua capacidade de gerar líquidos poluentes, que são os despejos e efluentes, resíduos sólidos, emissões atmosféricas, ruídos e o potencial de risco, como, por exemplo, explosões e incêndios. Cabe ressaltar que algumas atividades causam danos ao meio ambiente, principalmente na sua instalação. É o caso da construção de estradas hidrelétricas, por exemplo. É importante lembrar que as licenças ambientais estabelecem as condições para que a atividade ou empreendimento cause o menor impacto possível ao meio ambiente. Segundo a resolução CONAMA 237 de 1997, o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. O técnico em meio ambiente também pode trabalhar com a elaboração de laudo técnico ambiental. Mas o que é um laudo técnico? Então, o laudo técnico é um documento que contém o relato de um perito ou técnico que é designado especialmente para avaliar uma determinada situação e pode ser elaborado para as mais diversas áreas. O que contém um laudo técnico de um desastre ambiental, como, por exemplo, do rompimento de barragens de uma empresa mineradora? Neste laudo estarão evidenciados os impactos agudos de contexto regional, entendidos como a destruição direta de ecossistemas, prejuízos à fauna, à flora, impactos socioeconômicos que afetaram o equilíbrio da bacia hidrográfica, com desestruturação da resiliência do sistema. Como um futuro técnico em meio ambiente deve realizar um estudo de impactos ambientais? Mas o que é um impacto ambiental? É importante entendermos bem este conceito. Impacto ambiental é alteração no meio ambiente ou em algum de seus componentes por determinada ação ou atividade humana. Segundo o artigo 1º da Resolução 001 de 1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que afetem diretamente ou indiretamente a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias ambientais, a qualidade dos recursos ambientais,
O objetivo de se estudar os impactos ambientais é principalmente o de avaliar as consequências dessas ações para que possa haver a preservação da alteração da qualidade do meio ambiente após a execução dessas ações. Por isso, caro cursista, o estudo dos impactos ambientais pode ser considerado o coração da sua futura profissão de técnico em meio ambiente, pois tudo o que fazemos provoca alguma alteração na natureza e toda causa tem seu efeito e sua consequência. Existem dois atributos principais para o impacto ambiental, o de magnitude e o de importância. Magnitude é a grandeza dos impactos em termos absolutos, podendo ser definida como a medida da mudança de valor ou parâmetro ambiental em termos quantitativos ou qualitativos, provocada por uma ação. Isso é, a empresa, a hora que estiver fazendo essa avaliação de impacto, tem que expressar o que seria essa magnitude. Se pequena, que não vai alterar as características ambientais do local, se é de magnitude média e se vai alterar as características, seja em relação somente à flora, e se for grande, ela pode descaracterizar completamente o ambiente local. E outro atributo principal é a importância ou significância do impacto em relação à sua interferência. Qual é a importância daquele local para a sociedade como um todo, para a comunidade local? Pois às vezes a magnitude nem é tão grande, mas a importância daquele local é muito grande para quem mora ali. Os impactos ambientais podem ser positivos ou negativos. É positivo quando a ação resulta na melhoria da qualidade de um fator ou parâmetro ambiental. Exemplo de impacto positivo é a melhoria da qualidade da água potável. É impacto negativo quando a ação resulta em um dano na qualidade de um fator ou parâmetro ambiental, como poluição do ar, do solo, da água. Agora vamos identificar os principais impactos socioambientais. São problemas ambientais urbanos. Agora vamos identificar os principais impactos socioambientais. São problemas ambientais urbanos. Os problemas urbanos no Brasil intensificaram-se a partir da década de 1950. Mas por que esses problemas ambientais urbanos se intensificaram a partir dessa década? Isso aconteceu porque a industrialização atraiu milhares de trabalhadores para as grandes cidades e a indústria não conseguiu absorver toda a mão de obra migrante, causando assim desemprego, falta de moradia, ou pessoas morando em habitações precárias, falta de atendimento médico hospitalar, exclusão social, falta de vaga nas escolas, aumento da violência. A implantação da infraestrutura urbana, rede de água, esgoto, eletricidade, não acompanharam o ritmo de crescimento urbano. Os maiores problemas se concentram na periferia, onde os terrenos são mais baratos e, portanto, é onde se concentra a população de baixa renda. As habitações são construídas geralmente em lugares afastados dos centros, em terrenos geralmente sujeitos a enchentes e deslizamentos. Como vimos, o desenvolvimento e o crescimento dos centros urbanos muitas vezes não ocorrem de maneira planejada, ocasionando vários transtornos para quem os habita. Alguns desses problemas são de grandeza ambiental e atrapalham as atividades da vida humana nesses locais. Esses problemas ambientais são causados por diversos fatores antrópicos, como a poluição do ar. A poluição atmosférica é causada pela emissão de gases poluentes no ar, como monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, entre outros, causando problemas para a saúde e para o meio ambiente. Esses gases poluentes são produzidos pelas indústrias e automóveis. Sua concentração na atmosfera causa fumaça ou neblina.
Essa neblina geralmente é uma neblina poluente, localizada na superfície das cidades e que pode causar doenças respiratórias. Poluição das águas. A poluição dos rios e córregos é preocupante, pois a poluição das águas afeta diretamente a saúde da população. Uma grande quantidade de lixo e esgoto é jogado nos rios, em razão da irresponsabilidade das pessoas, da falta de coleta de lixo e tratamento de esgoto. Esses dois serviços, água e esgoto, estão diretamente relacionados com a saúde pública e a qualidade de vida da população, pois evitam diversas doenças. No Brasil, ainda existem áreas de centros urbanos sem acesso à água tratada e encanada e sem acesso à coleta de esgoto. Muitas vezes o esgoto é jogado em rios, poluindo as águas e prejudicando a existência de vida nos mesmos. Outro grande problema é a produção de lixo. O lixo produzido precisa ser coletado, tratado e descartado corretamente, uma vez que muito pouco se recicla em nosso país. Maior parte desse material vai para os lixões a céu aberto e contamina o solo, o ar, os rios e as águas subterrâneas, e ainda contribui para a proliferação de várias doenças. Agora vamos falar de um outro problema urbano, que são as ilhas de calor nas grandes aglomerações urbanas. Mas o que é ilha de calor? Ilha de calor é o aumento da temperatura em determinadas partes de uma cidade, na qual existe maior concentração de prédios, asfaltos, vidros, concreto. Intensa circulação de veículos tem maior temperatura, enquanto que em outra parte da cidade, que tem mais áreas verdes, a temperatura é menor, com a variação de até 10 graus no mesmo dia. Ou seja, na área central de uma cidade, a tendência é que seja mais quente, enquanto que nas áreas mais afastadas, as temperaturas são mais baixas. Inversão térmica é quando a poluição do ar impede a troca normal de temperatura do ar na superfície. Ou seja, o ar frio e pesado, por causa das partículas da poluição, fica embaixo. E o ar quente mais leve fica em cima. O efeito estufa, que é um fenômeno causado pelo aumento da temperatura no planeta em virtude dos gases poluentes emitidos pelas cidades. A camada poluente impede que o calor da atmosfera se dissipe. É chamado de estufa, pois o planeta mantém a temperatura aquecida. E a chuva ácida? Chuva ácida é causada pela poluição do ar, em que os gases poluentes reagem com a água da umidade do ar, ocasionando chuvas com a presença de componentes ácidos e prejudicando plantações, edificações, automóveis e o ser humano. As enchentes e os desmoronamentos. As chuvas nas cidades podem causar enchentes e desmoronamentos, destruindo edificações e matando pessoas em razão da ocupação irregular, pois as águas das chuvas não têm para onde escoar. A erosão. A erosão é causada pelo uso e pela ocupação irregular de áreas em muitas cidades, a ocupação de encostas, margem de rios, dentre outros. A poluição visual e sonora. As propagandas excessivas e o barulho podem causar transtornos psicológicos na sociedade, que são os ruídos ensurdecedores e o excesso de elementos destinados à comunicação visual, espalhados pelas cidades, como cartazes, banners, placas, outdoor, fios elétricos, pichações e etc., afetam a saúde dos habitantes. Diante desse cenário de diferentes problemas ambientais urbanos, é urgente a necessidade de elaboração
e aplicação de políticas ambientais eficazes. Finalizando, vamos estudar os problemas ambientais no campo. Quais são os problemas ambientais no campo? São os problemas relacionados com as práticas agropecuárias, predatórias, o extrativismo vegetal, a má gestão dos recursos hídricos, degradação do solo com o uso de técnicas inadequadas, desmatamentos, queimadas, irrigação sem os devidos cuidados, poluição por agrotóxicos, o uso de produtos químicos em geral. São alguns problemas ambientais no campo, ou seja, na área rural. E a degradação do solo? A degradação do solo é definida como a redução de uma quantidade ou produtividade. Principais causadores da redução da qualidade ou produtividade do solo são erosão e desmatamento. A erosão é um processo natural em que as partículas da terra que ficam soltas na camada superficial do solo são transportadas pela ação das águas e dos ventos. A erosão torna-se problema quando se faz o desmatamento, retirando a vegetação nativa, deixando o solo desprotegido, favorecendo o processo erosivo. As principais causas do desmatamento são a conversão das terras para a agricultura ou para a pecuária, a exploração madeireira, legal e ilegal, e a construção de hidrelétricas. O uso intensivo do solo com práticas convencionais, com excessiva mecanização, tem reduzido a matéria orgânica e causado compactação. Ainda é comum, após o desmatamento, a implantação de lavouras sem adoção de práticas de conservação do solo. Em áreas de declives, os problemas são ainda mais sérios, incluindo o empobrecimento dos solos, a formação de vossorocas, a sedimentação, o assoreamento nos cursos de água, destruição das estradas vicinais, enchentes e contaminação das águas. As queimadas, praticadas principalmente no setor agrícola, destroem o meio ambiente, prejudicam várias espécies de animais e são uma grande ameaça para a natureza. As queimadas no Brasil são provocadas principalmente na limpeza de terreno para o cultivo de plantações ou formação de pastos. As cinzas deixadas pelas queimadas deixam os solos mais produtivos, porém, essa situação não é permanente. Após a incidência do fogo, o solo volta ao estado normal e fica mais suscetível à erosão e pragas. Por isso, as queimadas não possuem nenhum benefício para a natureza. Os agrotóxicos. Os agrotóxicos têm causado uma série de problemas para o solo, para o ambiente em geral e para a saúde humana, dentre os quais ressalta o declínio da biodiversidade, incluindo de espécies úteis às próprias lavouras, como os polinizadores e a fauna microbial do solo, indução ao aparecimento de resistência biológica nas espécies alvo dos pesticidas e herbicidas, que enseja o aparecimento de pragas, de superpragas, eurotrofização das águas pelo excesso de fertilizantes, envenenamento de alimentos e intoxicação do homem. E com isso, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula sobre prática profissional. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido bastante do que vimos aqui hoje. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima!